Saudações, meu nome é Lucas Wolff e hoje eu vou apresentar para você um breve resumo do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Protótipo de Aplicação Web para Análise do Manejo de Adubação em Plantas de Lavouras submetidas aos sistemas agrobiológicos. O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma aplicação web capaz de interpretar os resultados de análises químicas e físicas do solo, associando a tabelas interpretativas para sugerir doses corretivas de fertilizantes minerais e orgânicos. Para estar fazendo essas análises, a propriedade rural, dentro do seu talhão, divide o talhão em grids. Nesse exemplo que eu trago, esse talhão aqui tem mais de 100 grids dentro dele, cada grid de 1 hectare. Dentro de cada grid aqui possui em torno de 20 a 30 subamostras do solo, numa profundidade de acordo com a cultura que vai ser implantada. Depende do tamanho da raiz da planta, então. Então, pode ser uma profundidade na camada de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 40. Essas 30 subamostras coletadas aleatoriamente dentro do grid são homogeneizadas e, posteriormente, levadas até o laboratório, e com o resultado se tem uma amostra do valor das propriedades daquele grid. O manual utilizado para efetuar as interpretações e efetuar as doses corretivas para recomendação foi utilizado o Manual de Adubação e Calagem do Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui dentro contém todo o roteiro necessário para como efetuar a coleta, como é feita a interpretação e depois as tabelas de sugestão. Aqui é um resultado de uma análise do solo emitida por um laboratório. Então, existe a descrição da amostra, de 0 a 10, essa aqui foi coletada de 0 a 10 centímetros da camada, alguns indicadores químicos de micro e macronutrientes nessas tabelas superiores aqui em cima, e aqui embaixo a descrição relacionada às propriedades físicas do solo, como argila, silt e areia. Essa tabela foi retirada do manual, algumas que eu trago aqui para vocês verem que eu utilizei para estar desenvolvendo a aplicação. Essa em específico interpreta a argila, classificando ela, interpreta a matéria orgânica, dizendo se está baixa, médio ou alto, e a capacidade de troca de cátions aqui também. Logo abaixo, na tabela 2, é feita a interpretação do fósforo, que também tem mais algumas tabelas semelhantes. A tabela do potássio, interpretação, e a 4 aqui, cálcio, magnésio, e o enxofre também. A partir dos indicadores do laudo, associando essas tabelas, eu interpreto se o nível está baixo, médio ou alto, e tenho um norte para uma tomada de decisão. Aqui o manual também fornece subsídios para o agricultor ou o agrônomo estar gerando sua própria fórmula NPK na hora de corrigir o solo. Existem as fórmulas dos produtos prontos de prateleira, que é de fácil acesso, mas é possível, através de misturas aqui nitrogenadas, fosfatadas e alguma coisa aqui embaixo de potássio, também gerar a própria fórmula NPK, misturando, por exemplo, ureia, super simples, e um cloreto de potássio, numa medida ideal, também é uma fonte alternativa de estar fazendo a correção. Outro recurso também disponibilizado é a adubação orgânica. Ao invés de utilizar essa tabela 8.4 para montar o NPK, aplica-se uma dose de cama de açúcar, uma cama de frango. Aqui eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto para você, como é que ficou. Então, tem a possibilidade de estar cadastrando uma propriedade rural, dizendo quem é o proprietário, a cidade. Um ano agrícola, dizendo o tipo de plantio, se é uma safra, uma safrinha, a semente,
quanto foi colhido. Os talhões em si, os talhões, na hora de gerar o cadastro, eles pedem algumas propriedades relevantes para estar executando a interpretação do solo, por exemplo, a densidade de planta que vai ser aplicada naquele talhão, a cultura, se é o primeiro ou o segundo plantio, o PRNT utilizado na hora da calagem, qual é a cultura antecedente que vem antes do plantio, qual é a expectativa de rendimento daquele talhão e qual é a condição da área e o sistema de manejo adotado. Isso tudo é utilizado para interpretação. No cadastro do grid, ele é associado a um talhão, passado uma latitude e uma longitude para ter uma georreferência, e a área dele em hectares aqui é disponibilizado também. Aqui são os cadastros de análises físicas, então é apontado qual é o grid, qual o laboratório e as propriedades encontradas no resultado, que se repete para análise biológica também, possui alguns indicadores biológicos. Esse é um módulo adicional do sistema, que faz a interpretação de qual é a condição da matéria orgânica do solo, das enzimas que estão atuando, e a partir daí também toma uma decisão em cima. E análise química, onde traz os indicadores micro, macronutrientes ali da análise. Nessa etapa é possível gerar uma análise do solo, atribuindo qual foi o grid, qual é a análise física associada àquele grid, qual foi a análise biológica, análise química e o ano agrícola desse plantio. Ao selecionar uma linha, é possível gerar um relatório. Nesse relatório, ele me sugeriu uma aplicação de calcário dolomítico de 1,87 toneladas por hectare. Então, por grid, eu teria que aplicar 1,87 toneladas desse calcário. Em seguida, um NPK de uma fórmula NPK 53015, ele requer 600 kg dessa fórmula. Esse trabalho é todo fundamentado no livro ali, é o resultado. Aqui embaixo é uma interpretação, um espelho da amostra. Então, aqui traz os indicadores baixo, médio e alto da argila, potássio, fósforo, CTC e matéria orgânica. Isso ajuda a interpretar como que está a condição do solo. Uma melhoria futura é de gerar isso com os mapas georreferenciados. É possível criar uma interpretação bem bacana também. E aqui, como eu falei, é possível gerar a nossa fórmula NPK através de fertilizantes minerais como a ureia, sulfato, nitrato de amônio. Os fosfatados, eu vou selecionar aqui o DAP, por exemplo, e um cloreto de potássio aqui. Nessa mistura, sugere-se uma aplicação de 156 quilos de nitrato de amônia, 586 kg do DAP e 258 kg de cloreto de potássio. Também é possível utilizar adubação orgânica. Aqui, por exemplo, uma cama de frango. Seria necessário 33 toneladas de cama de frango para estar aplicando e corrigindo o solo. Esses valores são diferentes por conta que, como é um adubo orgânico, os teores dos nutrientes disponíveis nele são menores. Então, eu preciso ter uma aplicação maior e para que atenda a necessidade como se fosse numa aplicação de um solúvel. Se eu aplicar o solúvel, a planta absorve mais rápido, ele tem uma eficiência mais instantânea, porém a validade dele no solo é menor. E também é um composto estranho interpretado pelo solo, diferente de uma adubação orgânica. Então aqui também é possível seguir por essa linha de adubação. Tem outros recursos aqui, esterco de suínos e bovinos, enfim, por exemplo, aqui o de bovino, recomendaria
300 toneladas. E esse é o trabalho. Como trabalhos futuros ficaria algumas melhorias, como na hora do cadastro, entregar no Google, no Facebook, auxiliando, facilitando o cadastro, complementar com o módulo biológico que foi iniciado, mas precisa estar sendo complementado, e também está gerando os mapas de calor. É um auxílio para o usuário muito interessante. Isso vai trazer um feedback visual bem expressivo para quem vai utilizar a ferramenta. Para isso também é interessante estar estudando um pouco sobre crigagens e métodos de interpolação para estar associando as amostras, porque pensa, nós estamos coletando pontos distintos aqui, aleatórios, para representar um ponto central, e nesse ponto central existe um espaçamento aqui diferenciado. Daqui até aqui, nesse meio, a trigagem, a interpolação, diz para nós o quanto seria correlacionando as outras informações em volta. Isso auxilia na geração do mapa de calor ali, no mapa de produtividade, para tomadas de decisões futuras. E é esse o meu trabalho. Dúvidas, estou à disposição.